Eu tive uma passagem pelo Botafogo, onde o fisioterapeuta Leandrinho me apresentou um estudo, né, um controle que ele faz sobre quanto tempo cada atleta passa no departamento médico e quanto tempo, em média do ano, ele está à disposição ou não. E eu falei, pô, mas se eu pago 100 mil de salário para o cara, ele ganha 1.200.000 anos, e 30% do tempo ele não está ali, eu tenho que pegar 30% de 1.200, dá 360. Falei, 360 mil, o cara estava no departamento médico, mas por que ele estava? Foram lesões recidivas, tem a ver com a parte de piso, tem a ver com a parte de preparação física, tem a ver com a mudança constante de forma de treinar, porque muda um treinador, muda outro. Eu falei, pô, esse dado aqui é significativo. Falei, pô, Leandro, sempre que puder, tiver um treinador, apresenta isso aqui para ver o tempo que um atleta fica, para entender que nem todo atleta vai conseguir, naturalmente, olhando isso aqui, receber a mesma carga de treinamento. E acho que a análise tem muito disso, do cara entender quais são as tomadas de decisão, que ele vai acabar tendo uma gestão de esforço. Que quando você entende o que está fazendo, você tem uma gestão de esforço. E você, não é que você pega atalhos, você consegue fazer algumas coisas nesse sentido. Cara, nesse ponto eu vejo a análise como muito, ela tem uma possibilidade de crescimento muito ampla. E hoje a análise é muito voltada, extremamente, para a questão tática, para a questão técnica. Como você vê a análise ampliando esse leque? Eu te fiz uma pergunta parecida lá no curso da CBF. Como você vê a análise ampliando esse leque para outras áreas, como a fisioterapia, a medicina, psicologia, nutrição, a gestão? Vamos lá. E você correlacionar Vou te falar de uma logo que tu não citou. Eu vou sair daqui, vou atravessar a rua, vou ali no departamento odontológico. Sim. Né? De grandes amigos aqui, do Bruno Canuto, do Gustavo Ferreira, e vou dar mais um trato aqui no Sorriso, né? Logo aqui do outro lado da rua. Mas só conversando com esses caras, por exemplo, para entender e olhar, por exemplo, eu estou trabalhando num clube, quero contratar um atleta, e eles prestam serviço odontológico para um clube. Esse atleta não joga 60 dias, mas esse atleta, tecnicamente, taticamente, tem uma capacidade muito superior aos outros. Eu não consigo saber, entender porque aquele atleta, além de não jogar, o clube deixa ele disponível para negociar. É comportamental? Primeira coisa que você pensa. Não, é que você vai descobrir. O atleta tem 3 dentes a implantar, ele se nega a fazer o implante, ele quer jogar assim mesmo, e hoje a gente já entende que tem uma escápula mandibular, uma escápula femoral e uma escápula clavicular. Né? Clavicular, olha, que legal, né? Mandibular, clavicular, só que assim, eu só conhecia 2 escápulas. Na verdade, só pensava em uma, depois eu vi que tinha 2, agora eu sei que tem 3. E quando você não consegue ter todos os dentes na boca, você não tem uma boa oclusão. Se você não tem uma boa oclusão, você não consegue ter uma simetria de contração muscular suficiente para teu corpo se mover na potência, na força, na exigência que ele quer, para frear, trocar de direção, acelerar, saltar, voltar, desenvolver velocidade. E foi só conversando com um desses profissionais para saber que ele prestava serviço para um desses atletas. No caso, esse atleta estava a gente avaliando e falou assim, pô, ele precisa implantar de qualquer jeito. Eu falei, mas quanto tempo demora? Eu falei assim, eu não consigo implantar os 3 de uma vez, ele tem que implantar primeiro um dente, depois o outro, depois o outro. E aí o tempo de cicatrização de cada um é esse. Eu falei assim, contratando ele hoje, ele só joga mês que vem, né, no mínimo. Ele falou assim, Eu falei, beleza. Cheguei pro gestor e falei, se você quiser contratar o Pedro Monteiro, você só pode contratar ele entendendo que você vai pagar um salário para ele não jogar, só para ele ficar literalmente de boca fechada. Entendeu? O primeiro mês não é esse. Ou então você pode fazer um contrato de produtividade, que você pode fazer uma projeção onde ele passe a ganhar mais a partir do segundo. Então, assim, tem várias coisas que a gente constrói que as pessoas, às vezes, não têm a dimensão. Mas, pô, como é que eu vou entender que um atleta não está performando porque a esposa teve um aborto espontâneo? Só sabendo do psicólogo, alguma coisa nesse sentido, se houver a condição de você saber dentro de uma questão ética. Como é que eu vou saber, sem conversar com alguém da área de serviço social,
que um atleta está vivendo hoje distante da família e aquilo está afetando o rendimento dele porque a família está isolada no seu país natal e a Covid, na época do início da pandemia, não permitia que ninguém saísse de um lado para o outro e o cara estava aqui sozinho, o cara nunca tinha vivido sozinho com 19 anos na vida. Então, assim, se a gente não tiver uma relação humana com essas outras pessoas de várias áreas de conhecimento, a gente não consegue entender dimensões daquele atleta enquanto ser humano. Você vê os clubes tendo essa visão global do processo ou não? Eu acho que está indo mais dos profissionais transferir isso para o clube do que os clubes fazerem isso. É óbvio que isso é entendido pelos clubes, mas às vezes a necessidade de resolver problemas é tão grande que até reunir, dimensionar e organizar isso fica difícil para o gestor. Só que isso já é fato, entendeu? Só que não é que a gente vê essa preocupação muito mal dos profissionais, é que os profissionais sentem na pele essa exigência, essa necessidade, sabe? É latente isso, a gente precisa olhar para construir algo. Por exemplo, a gente vai construir aqui um prédio, um estúdio, né? O cara faz a planta, faz a fundação, o outro faz toda a parte de alvenaria, estrutura, o outro vem, coloca piso, pinta, bota iluminação. Pô, eu não vou conseguir entender de tudo. Eu posso até fazer a parte da obra, mas eu talvez não consiga ligar a lâmpada aqui, né? Porque não é que eu sei apertar um botão, mas é por onde passa esse fio, onde é que liga 110 a 220, e tem gente se especializando em tudo. Então, a comissão é um pouco disso tudo, sabe? Só que o mais bacana, Pedro, é que assim, isso já tem mais de 10 anos acontecendo e hoje é uma realidade também para os atletas. Ao passo que quando os atletas aceitam ter um processo de análise contratado, ou quando eles já vão ao departamento de análise, ou quando até os clubes conseguem oferecer isso, principalmente para os atletas na fase de formação, né, nas categorias de base, a gente consegue entender que a coisa já começou a acontecer. Ela já começou a acontecer, não acontece no nível de excelência. Acontece em alguns lugares? Sim, acontece. Mas não acontece em todos ainda. Ainda vai demorar um tempinho para acontecer. Cara, por falar em análise, queria falar com o David aqui, soltar a batida. A gente está lançando aqui, Marcelo. Na verdade, já lançamos, né? É um curso que quem quiser pode acessar agora. Imediatamente pode entrar no link lá no nosso site e acessar esse curso, que é o curso de formação em análise de desempenho com o Alberto Tenan. O Alberto é um cara que foi analista de desempenho do Vasco, montou junto comigo o departamento lá, que era o CIA Vasco. A gente criou do zero, chegamos nós, eu, ele, Kleber, do zero, a gente montou um departamento que chegou a ter 30 pessoas. Kleber hoje Kleber é auxiliar técnico do Zé Ricardo. Zé Ricardo. E digo mais, o Kleber amanhã de manhã, 10 horas da manhã, vai estar comigo ao vivo fazendo uma live. Pô, legal. E sabe quem foi meu primeiro estagiário? O Kleber. Caramba, que fantástico. Primeiro estagiário. Porra, lá no Sub-15 do Flamengo. Não, essa hora, ó, 3 da manhã lá no Japão. Se bobear, daqui a pouco ele tá online aí vendo. Mas a gente criou o departamento, éramos nós 3. A gente terminou com 30 pessoas quando eu saí de lá. 30 pessoas óbvio, juntando estagiário e tudo, mas a gente formava os caras na nossa metodologia. E o Alberto vai estar passando isso para vocês, que tem curiosidade, que tem interesse em trabalhar com análise de desempenho, vai ter essa oportunidade de conhecer via CIA como se tornar um profissional da análise de desempenho. Bacana. Cara, muito bom o curso, assim, sou suspeito para falar, mas é fantástico. E o Alberto é um cara muito didático, é um cara que sabe passar muito bem a informação. Vale a pena. E se você quer ter uma oportunidade no futebol com análise, além desse curso, deixa nos comentários que eu entro em contato, que aí a gente vai fazer uma parte prática. A gente está hoje com uma equipe mapeando os campeonatos carioca sub-15 e sub-17 do Rio de Janeiro, via CIA, não tem relação. A gente, ao mesmo tempo que nós temos relação com todos os clubes, é algo independente. Então a gente pega pessoas que têm interesse, querem, Pedro, quero entrar no futebol, como é que eu faço? Cara, a gente traz esses caras, a gente montou uma equipe e estamos analisando o Campeonato Carioca Sub-15 e 17. Então a gente, Pedro, moro no Amazonas, não tem como estar no Rio, não preciso estar no Rio, a gente leva a imagem, você trabalha em cima da imagem mesmo estando no Acre, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, onde for, o cara tem acesso a esse tipo de informação. David, pode soltar aquele vídeo lá, campeão?
Que bacana. E, pessoal, eu recomendo, não só porque eu estou aqui presente, né, junto ao Pedro, mas por conhecer também o Alberto.